Qual é o segredo de um casal feliz e realizado? O segredo é quando este casal tem as suas necessidades supridas. E pasmem, muitos homens não conhecem as necessidades das mulheres. Muitas mulheres ou conhecem ou não levam em conta, né, a alta complexidade, a necessidade dos homens. A palavra-chave hoje é intencionalidade. Conhecer, possivelmente você conhece, mas nós precisamos ser intencionais. O desafio nesta manhã, nessas duas ministrações, é nós sermos intencionais ao suprir as necessidades uns do outro. Veja só, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém, gente? Se Deus veio para nos dar vida em abundância, por que tem tantos casais vivendo uma vida miserável no casamento? Casais crentes, casais que temem ao Senhor, casais da nossa igreja, e vivendo um casamento terrível, e vivendo em meio a crises e briga, tem alguma coisa desconexa nisso. Então foi pensando nisso que Deus me deu a luz para eu organizar esta palestra nesta manhã, né, que eu já tenho ministrado há alguns anos. Não é suficiente só ser casado e permanecer casado, é possível ser realizado também. Porque tem outros casais também que fizeram juramentos diante de Deus, fizeram promessas diante de Deus, mas eles vivem uma vida assim, ó, não vamos separar, mas vivem uma vida desgraçada, né? Vivem uma vida assim, ó, desorientada, como um casal. Vivem uma vida assim medíocre, vivem uma vida, né, à beira da miséria emocional, existencial e espiritual. Não é isso que Deus tem para nós. Estamos juntos, gente? Não, Deus tem o melhor para nós. Se Jesus falou que Ele veio para dar uma vida e vida em abundância, isso significa uma vida extraordinária, uma vida multiplicadora, uma vida muito abençoada, uma vida que transborda na vida dos outros. Isso significa vida em abundância, é uma vida que transborda. Então eu quero vivenciar isso no meu casamento. Quantos querem vivenciar isso também no seu casamento? Por favor, levanta a mão. Muito bem, eu quero. Então, veja só, como é que eu vou viver uma vida mais que abundante no meu casamento? Quando eu compreender que nós precisamos um do outro. No plano do Senhor, vamos ler todos juntos? Lembrem-se, porém, que no plano do Senhor, o homem e a mulher precisam um do outro. Eles não são independentes, pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher, e tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12, na versão Nova Bíblia Viva. Então, o que a sociedade diz do homem? Senão, o homem é forte, o homem é capaz, o homem é suficiente. E o que o feminismo diz acerca da mulher? A mulher não precisa mais do homem, a mulher alcançou os seus patamares, a mulher agora é suficiente, a mulher ela é independente. Mas nós não abraçamos nem o machismo nem o feminismo, nós abraçamos o cristianismo. Amém? E a palavra de Deus diz, ao contrário do que a sociedade prega, que o homem precisa da mulher. E que a mulher precisa, que eles não são independentes. Pelo contrário, nós somos dependentes uns dos outros. E reconhecendo essa dependência, nós olhamos na palavra de Deus e descobrimos que Deus fez o homem e a mulher extremamente necessitados. Preste atenção nessa frase. A arte de permanecer casado é a arte de perceber as necessidades do seu cônjuge e intencionalmente, generosamente, cuidadosamente, atenciosamente, prontamente, alegremente suprir estas necessidades. E aí eu descobri que o homem tem 5 necessidades principais e essenciais para ser feliz e realizado, e a mulher tem 75. mas não vai dar tempo para eu falar tudo. Então,
E aí eu tive que resumir das mulheres também em 5, tá bom? Senão vai amanhã toda. Bom, vamos começar então da mulher. Eu vou fazer um de cada, tá bom? Porque vocês não suportariam se eu colocasse as 5 das mulheres, as 5 dos homens. Então eu resolvi fazer um de cada. Qual é a primeira e maior necessidade da mulher? Qual é a primeira? Os homens já sabem de cor. Eles estão calados por constrangimento, né? Eles estão meio tímidos para falar, mas é claro que eles sabem. Eu estava lá num congresso em Águas de Lindóia, e estava reverendo Hernandes e eu ministrando nas igrejas de Sorocaba e as igrejas de Mogi Guaçu, né, amor? As igrejas ali perto de Águas de Lindóia se reuniram, eram 200 casais, se não me falha a memória. E aí eu estava ministrando uma dessas palestras e eu caí na besteira de perguntar: vamos, minhas irmãs, qual é a primeira necessidade das mulheres? As mulheres falaram em uníssono: sapato. Aí eu falei assim: tá bom, e depois do sapato, né? Depois do sapato é ser amada. Por isso que a sua Bíblia está aberta em Efésios no capítulo 5. Homem, ame a sua mulher. Por 3 vezes o apóstolo Paulo diz assim: marido, ame a sua mulher. Aí tem alguns que espiritualizam e falam assim: pastor, Paulo deve ter mandado 3 vezes, né, para representar a trindade, um em nome do Pai, ou do Filho, ou do Espírito. Eu acho que Paulo mandou 3 vezes, num espaço curto de texto, 3 horas, 3 vezes, mandando o homem amar a mulher. Eu creio que só tem uma razão: é porque o homem é lerdo mesmo. O homem esquece que esta é a maior necessidade da mulher. Muitos homens falam assim: não, eu já provei para ela que eu a amo, eu casei com ela. Não é suficiente. Porque a constituição da mulher, a natureza que Deus criou a mulher, é completamente diferente. Quando um homem pode até passar alguns dias sem expressão de afeto e de carinho, mas para a mulher isso é o pão de cada dia, dizia David Young, que é um escritor. Ela precisa dessas expressões. Por quê? Porque o amor expresso é o pão de cada dia dela. Então veja só, como Paulo está dizendo que o homem é o líder, é a autoridade, é a cabeça da mulher, mas ele vai usar essa autoridade com amor. E se ele vai usar a autoridade com amor para liderar, então não tem espaço nem para ditadura, nem para anarquia. Se o instrumento é o amor, então não tem espaço nem para o abuso do homem, nem para a rebeldia da mulher. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu uma ordem para o homem amar a sua mulher, porque Deus sabe que esta é a maior necessidade da mulher. E o pastor Luciano acabou de citar aqui o livro de Gary Chapman, que é um clássico. Quantos já leram esse livro? 5 Linguagens do Amor. Esse é um livro maravilhoso. E ele fala das 5 maneiras de expressar amor. E aqui eu estou aplicando para os homens. Você conhece a linguagem de amor da sua esposa e do seu marido? Porque esta é a maneira como ela vai compreender que é amada. Por exemplo, palavras de afirmação. Tem homens que não se declaram para as mulheres. Tem homens que não falam com as mulheres que elas são amadas, que ela é linda, que ela é especial. Ele é um túmulo. Num silêncio, calado. E se a linguagem da mulher for palavras de afirmação, ela está extremamente carente nessa área, né? Então, é uma maneira como você expressa amor. Palavras de afirmação. Uma outra linguagem de amor é a formas de serviço. É você cuidar da sua mulher, é você servir a ela, né? Você pode fazer um spa dos pés nela, por que não, né? Pega o óleo aí, que já foi distribuído, fazer uma massagem, por que não? Faça uma massagem, cuide dela, tire um dia para cuidar dela. Talvez você é cozinheiro, quem sabe fazer uma boa comida? Os homens aqui, ó, né? Tem alguns homens que sabem, né, fazer um almoço, um jantar, ele mesmo prepara. Eu não sei, o máximo que eu sei fazer é fritar um ovo, e olha lá. Aí o que eu tenho que fazer para servir a minha esposa? Eu tenho que levar ela para o restaurante. E toda semana, né? No domingo, é sério, gente, no sábado, e às vezes no sábado também, ela não faz almoço. É uma maneira de eu cuidar dela para ter um final de semana
né? Light é uma maneira de servir. Terceira linguagem de amor, que é o receber presentes. Diz que toda mulher tem essa linguagem. Confirmam isso, minhas irmãs? Amém. Pode não ser a primeira, mas que tem, tem. Quem não gosta de receber um presente, né? Mas o receber presente está ligado ao fato de você estar lembrando dela, surpreender. Atenção, homens, mulheres amam essas coisas. E deixa eu dar uma palavra aqui para os homens. Uma mulher feliz é o céu na terra para um homem. Preste atenção nessa palestra de manhã, porque isso aqui pode mudar radicalmente o seu casamento para melhor, né? A quarta linguagem de amor é o tempo de qualidade. Quando vocês fazem o que estão fazendo esse final de semana, deixam tudo só para ter um tempo de qualidade. Essa é a linguagem de amor da minha esposa. Agora veio o desafio meu como pastor, né? Tirar o tempo de qualidade. Por isso que Sofia e Isabelle ficaram lá em Timóteo, na casa dos tios, das tias, das minhas irmãs, ficaram lá para que a gente possa ter um tempo de qualidade, nós dois. Então, se essa é a linguagem de amor da sua esposa, use o SV. Vocês sabem o que é SV, gente? Se vira. Ele ajuda demais essa linguagem do SV. Se vira no quadrado. Deus deu 24 horas para você, 7 dias da semana, você se vira, mas você precisa tirar um tempo de qualidade, você e a sua esposa. E os meninos? Para isso que tem vovô, vovó, tio, né, tia, né? Eu sei que bebê recém-nascido é outra conversa, né? Vocês vão passar o tempo, mas depois que já está aprendendo, que já acostuma, você não precisa esperar o ano que vem o congresso de casais para tirar um tempo de qualidade com a sua esposa, não. Invista semanalmente, mensalmente no seu casamento. E a quinta e a última linguagem de amor, não menos importante, é o toque físico. E o toque físico não é só aquela hora, né, que vai para o quarto e o arraial vai pegar fogo, não é? Não é só este momento, né? As mulheres precisam ser abraçadas, acariciadas. O marido precisa, né, corresponder a essa necessidade da mulher desde o momento que acorda. É um investimento. Pode plantar que você vai colher, né? Segue a orientação do pastor que vai dar certo. Esta é a grande necessidade da mulher. Mateus Henrique diz que Deus, na sua sabedoria, ao fazer a mulher, não tirou da cabeça do homem como se houvesse ser superior a ele, mas também não tirou dos seus pés como se houvesse ser pisada pelo homem. Deus, quando criou a mulher, tirou das costelas, do lado para lhe ser igual, debaixo do braço para ser protegida e amparada, ao lado do coração para ser o alvo dos afetos, do carinho e do amor do seu marido. Por isso Deus tirou das costelas. Então, se a Bíblia está ordenando e dizendo marido, e por 3 vezes ame a sua mulher, é porque há uma ênfase bíblica aqui nessa necessidade da mulher e na atitude que Deus espera dos homens. Agora, não é qualquer amor, porque Efésios vai dizer assim que você precisa amar como Cristo amou a igreja. Então ele qualifica o tipo de amor. E quando ele usa a palavra ágape aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que a gente acha lindo, e realmente é lindo, capítulo 13, quando descreve, né, o tipo de amor que Deus espera que o marido manifeste para com a sua esposa. E a mulher, pastor, não tem que amar? Tem. Tito Paulo diz assim: as mulheres mais experientes ensinem as mais novas a cuidarem das suas casas e amarem bem os seus maridos. E amarem os seus maridos, cuidarem bem das suas casas. A mulher tem que amar também, mas é claro, a ênfase da palavra de Deus é que o marido supra essa necessidade da mulher e ame com o amor de Cristo. E se eu vou ter que amar a minha mulher com o mesmo amor que Cristo amou a igreja, significa que eu vou ter que amar incondicionalmente, não importa como ela acordou, não importa como que está o dia dela, não importa se ela está de TPM. Atenção, maridos. O James Dobbs e outros escritores, né? Estados Unidos, eles fazem pesquisa de tudo. Eles descobriram que 80% dos crimes que mulheres cometem fizeram em período de TPM. Você sabia disso? Então, a partir de hoje, para de mexer com a sua mulher, provocar ela quando ela estiver com TPM.
Agora, falando sério, gente, isso é verdade. Pegaram autópsias de mulheres que tiraram sua própria vida, 80%, ou mais de 80% estavam em período também. Então, é incondicionalmente, não importa a condição ou o estado dela, e a Bíblia diz que Cristo, Ele amou a igreja, né, com palavras e com atos, com sentimento, com decisão, é de forma voluntária, sacrificial, santificador, proposital, demonstrado. Preste atenção, a Bíblia diz em João capítulo 13, que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Não tem essa história de que acabou o amor, acabou o casamento, não. Você vai até o fim, perseverantemente. É desta maneira que Deus ordena e espera que os maridos amem as suas mulheres. Meu Deus, a nossa responsabilidade é muito grande. O desafio do homem é muito elevado, porque o padrão exigido não é qualquer um. Talvez você se compare, né, com outro marido e fale assim: eu sou muito bom para minha esposa, né? Como eu já fiz isso algumas vezes, e até que o Espírito Santo me lembrou que eu não vou ser comparado com aquele marido irresponsável, nem com o drogado, nem com o marido assim assado. Ele vai me comparar com Cristo Jesus. Teve uma vez que eu estava pensando, eu falei assim: eu sou um marido muito bom. Eu quase cantei que a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E Deus me lembrou assim, ó: eu vou te comparar com Cristo Jesus, menos. Abaixe um pouco a sua bola, né? Menos. Como é que o marido vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Só tem uma maneira: se ele for cheio do Espírito Santo. É por isso que em Efésios capítulo 5, no versículo 18, antes de falar de marido e mulher, Paulo fala assim, ó, é uma ordem para todos: sejam cheios do Espírito Santo. Somente um homem completo, cheio do Espírito Santo, vai conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quando ele faz isso, ele está obedecendo a uma ordem de Deus. Só disso aí já vai vir bênção sobre a nossa vida, e ele está suprindo a maior necessidade da sua esposa. Me lembro da história de um homem, essas histórias são reais, que ele estava observando o vizinho, e o vizinho estava sempre levando flores para sua mulher, e ele falou assim: é isso que ele faz para conquistar a mulher, é isso que eu vou fazer também. E aí ele preparou, passou na floricultura, comprou um buquê de rosas, bem assim lindo. Chegou à noite, tocou a campainha. Quando a mulher dele, né, abriu a porta e o viu com um buquê de rosa, a mulher desmaiou na frente dele. E aí começou a ressuscitar a mulher, e depois ela tomou uma água, sentou. Disse: amor, o que eu fiz de errado? Ela falou assim: ai, amor, hoje deu tudo errado. Os meninos chegaram com nota vermelha, a máquina de lavar estragou, mamãe foi para o hospital, eu queimei o arroz, e para piorar, meu marido chega bêbado em casa. Preste atenção, que quando você levar flores para sua esposa, quando você levar presentes especiais para ela, que ela não tenha que pensar que você está bêbado, que ela entenda que isso é natural do homem que me conquistou, isso é natural, isso agora se tornou uma rotina, se tornou uma prática. Ele tem manifestado amor para comigo. E como eu falei com os homens, uma mulher feliz e realizada é o céu na terra para o homem. Claro que o homem também tem necessidade. Agora, preste atenção nisso. Nenhuma mulher vai ser tola de descuidar, de desrespeitar e de perder um marido como esse. Não, ao contrário. A mulher sábia que edifica sua casa vai corresponder, como diz a Bíblia, vai ser a mulher idônea, auxiliadora, companheira, capaz, suficiente, atendendo às necessidades do seu marido. E qual é a primeira, gente, maior necessidade do marido? É isso mesmo que vocês estão pensando, né? É a harmonia emocional sexual. Eu coloquei harmonia emocional sexual, gente, só por causa de um eufemismo. O negócio é sexo mesmo. Ou melhor, o negócio é fazer amor, né? Fizeram uma ressonância da mente, né,
do homem, aqui, ó, grande parte da massa cefálica. Gente, mas isso deve ser verdade. Eu encontrei na internet. Grande parte da massa cefálica do homem só pensa em sexo, né? E o único que compete é o orgulho em dirigir carros, né? E atividades perigosas. São os dois únicos que competem. O restante, né? Pensa. É verdade, tem coisa aqui que não vou passar não. Então deixa eu voltar aqui, ó. Já estavam anotando. Muito bem, veja só. A harmonia emocional sexual. Você sabia que o sexo é um mandamento bíblico dentro do casamento? E muito desobedecido? Esse é um dos mandamentos bíblicos mais desobedecidos nos casamentos. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai responder às perguntas da igreja, e a igreja estava perguntando sobre a área sexual. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, né, deixa marcado Efésios 5, abra aí no capítulo 7, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta só um pouquinho, e você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte: olha, agora que vocês casaram, é um dever, né, é uma dívida que você tem. E ele vai dizer assim: olha, o corpo do marido, ou o corpo da mulher, não pertence mais a si mesmo, mas sim ao marido. Eu acho que foi daqui que eles tiraram aquela expressão: esse corpo não te pertence. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. Amém, gente? Os homens falando amém. E sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, é uma ordem, não se pode privar, a não ser talvez por mútuo consentimento. Geralmente o homem não consente, né? E ele diz ainda: por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, sexual, para que Satanás não tente vocês por causa da incontinência. Meu Deus, esse texto é tão claro. Por que tem tantos casais desobedecendo esse mandamento bíblico? John Stott, em um dos seus devocionais, ele diz assim, que a estratégia de Satanás no Éden é a mesma hoje. É tornar aquilo que é proibido indesejável e aquilo que é permitido em enfadonho. E no que tem acontecido em muitos casamentos, os meninos, antes de casar, nós ensinamos como pastores, os líderes de casais, os líderes de jovens: olha, você precisa ser preparado, você precisa se cuidar, você precisa esperar o casamento para se entregar à vida sexual. Os meninos estão subindo pela parede. Aí depois que casa, começa a negar um ao outro. Não, diz as Escrituras, a palavra de Deus, que agora é um mandamento. E veja que interessante, o sexo no casamento é um meio de graça, é um meio de santificação, é um meio de proteção contra os ataques de Satanás. Porque Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam cuidar da área sexual para que Satanás não vos tente. Aí, gente, eu sou muito curioso assim nessas questões bíblicas. Eu fui pesquisar o tipo de roupa que as mulheres usavam há 2000 anos atrás. Elas usavam uma burca, coberta do alto da cabeça aos planos dos pés, as roupas do tempo. E hoje as mulheres andam nuas na rua. E você vai dar um chá de sofá no seu marido? De jeito nenhum. Você vai cuidar bem desta área sexual. É uma unidade de alma. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz assim: olha, se eu me entregar a uma prostituta, eu vou ser uma só carne com ela. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que há uma unidade de alma, os dois se tornam um só no ato sexual. Está em 1 Coríntios no capítulo 6, versículos 16 e 17. E aí os comentaristas bíblicos entendem que no ato sexual há um cumprimento da palavra de Deus, quando ele diz assim: os dois vão se tornar um só. O ato sexual é que cola, é que torna os dois unidos, a ponto de se tornarem um só.
Meu Deus, que coisa maravilhosa! O sexo no casamento foi inventado e foi criado por esse Deus santo, 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 nós acabamos de adorar. Foi o Deus Santíssimo que teve esta ideia maravilhosa de colocar o sexo dentro do casamento. O sexo também é uma renovação e um fortalecimento da aliança. Todas as vezes que você deita com seu marido, você, meu irmão, deita com a sua esposa, você está renovando a aliança, é a maneira como você está expressando, dizendo que pertence a ele e a ela de forma completa e inteira. E é interessante, toda vez que Deus fazia uma aliança, havia envolvimento de sangue. Vocês já perceberam isso na Bíblia? Deus faz uma aliança com Noé, e aí ali ele vai oferecer um sacrifício, um derramamento de sangue. E assim Deus foi fazendo todas as vezes que ele estabelecia uma aliança. E quando ele estabeleceu a maior de todas as alianças, o próprio Senhor Jesus derrama o seu sangue. Deus sempre fez alianças de sangue. E no ato sexual, na renovação da aliança, há uma transfusão de sangue. Deus inseriu esse detalhe de renovação da aliança no ato sexual. Por isso que as pessoas vão contaminando, pegando doenças contagiosas, quando sai transando para lá e para cá, porque há transfusão de sangue. O ato sexual também é um ato pedagógico. Deus está nos mostrando que a santificação e a satisfação não precisam ser num contexto de pecado, porque é isso que o mundo nos ensina. O mundo ensina o seguinte: olha, você vai viver uma vida realizada e feliz, né, quando você se entregar ao pecado, quando você experimentar mil e umas coisas. Não! Deus colocou o sexo dentro do casamento e o protegeu e cuidou dele. Para quê? Para mostrar para nós que quanto mais você se santifica, né, no ato do casamento e se entrega, mais você vai experimentar satisfação. Você não precisa se entregar ao pecado. Quem está entendendo diz amém. Tem uma parte aqui do livro, que esse livro eu falo dos 5 propósitos de Deus para 5 áreas que perfazem a nossa vida. Rick Warren escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Ele fala dos 5 propósitos de Deus para a vida. E quando eu escrevi este livro, Deus me deu uma luz para eu estabelecer e escrever os 5 propósitos de Deus para 5 áreas do nosso ser. O propósito de Deus para o corpo é a dignidade, para a mente é a sanidade, para a alma é a santidade, para a família é a cumplicidade e para a vida é a utilidade. E em um desses capítulos, eu cito sobre a santidade do sexo dentro do casamento. Se quisermos ser felizes, nós temos que buscar a santidade. Se você quer desfrutar realmente da vida sem remorsos, então faça tudo o que Deus lhe ordenar. O caminho da obediência é a estrada da satisfação. Essa também é a conclusão de C.S. Lewis sobre o porquê certo tipo de oração não pode ser respondida. A razão pela qual essa tentativa de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus não pode ser bem sucedida pela seguinte razão, diz C.S. Lewis: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a combustível. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. Deus não pode nos dar uma vida de paz e felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele essas coisas não existem. Amém? Não era esse parágrafo que eu estava procurando, mas pelo menos eu li. Muito bem. Agora preste atenção. O ato sexual é um meio de você servir. Deus não inventou o sexo para fazer de você mais egoísta do que você já é por natureza. É uma dança a dois, né? E você sabe que numa dança, se você pisar no pé, machuca. Então, é uma arte. E ele foi projetado por Deus para manifestar carinho, doação e trazer santificação. Não é um instrumento de chantagem. Não é uma moeda de trocas. É uma maneira de você poder servir ao seu cônjuge. E Tim Keller vai dizer que mais do que isso, o sexo no casamento é um vislumbre do céu. Mostra o prazer eterno da alma
que teremos no céu. Porque Deus colocou dentro do casamento, e dentro do casamento, no ato sexual, uma coisa que nos faz ter uma simples ideia de como vai ser o céu. E como é que nós falamos que vai ser o céu, gente? O céu é um gozo eterno. O céu é um orgasmo eterno. É isso mesmo. Quando o homem e a mulher atingem o clímax no casamento, ele está tendo uma ideia de como vai ser a eternidade no céu. Só Deus poderia pensar uma coisa dessa. Conversem sobre isso, as maneiras melhor de cuidar um do outro na área sexual. Em síntese, blindem o casamento de vocês e desfrutem da vida conjugal, cuidando bem da área sexual. Quem está entendendo diz amém, gente. Amém. Veja só, é uma necessidade da mulher, a comunicação íntima, inteligente, emocional. A arte de permanecer casado não é necessariamente a arte de permanecer calado. Pelo contrário, você precisa comunicar. Não celebre o casamento de corpo presente. Conhece gente assim? Né? A missa de corpo presente, porque a alma está longe, né? Ele está sempre viajando na maionese, ele está sempre longe. Não seja um túmulo, não use o silêncio como uma arma. É uma necessidade da esposa a comunicação íntima, transparente, sincera, real, profunda, antecipada. Aprenda a falar, aprenda a ouvir com atenção, aprenda a compartilhar. Tem maridos que, aí não gostou de uma coisa, ele passa uma semana de biquinho, silêncio. Ô infanto juvenil, quando é que você vai crescer? Quando é que você vai virar homem para falar com você? Olha, eu não gostei disso, isso me entristeceu, né? Precisa compartilhar. Aí fica de birrinho os dois, uma semana, um mês sem falar. Aí o pastor tem que ser chamado. O que está acontecendo, meus irmãos? Aí estão os dois, né? Homens e mulheres, né? Corpo de homem e de mulher, né? E reação de adolescente. Não, você precisa comunicar. James Dobbs, que é uma grande autoridade na área do casamento, ele diz assim: comunicação é a chave do sucesso no casamento. Melhore a qualidade e a quantidade. Os que dominam esta arte têm probabilidade maior de desfrutar de um relacionamento significativo, produtivo e satisfatório. Então, se você aprender a comunicar dentro do casamento, você não só vai estar cuidando dessa área e dessa necessidade emocional da sua esposa, mas vocês estarão desenvolvendo a arte que vai trazer realização no casamento de vocês. Até mesmo porque a morte do diálogo é um divórcio acrediário. Então, os dois vão ter que se esforçar para melhorar nisso. Gente, nós precisamos usar a sabedoria de Tiago capítulo 1, versículo 19. Está lá o segredo. Que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 19. Preste atenção, não precisa abrir. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, ou seja, espere para falar, e seja muito tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como é que acontecem os problemas no casamento? A mulher começa a falar, ele não ouviu atentamente, interpretou errado, interrompe e já entra falando, e aí já desandou, e assim começam as crises. Não é assim, gente? Mas a partir de hoje, você vai usar a sabedoria de Tiago capítulo 1, versículo 19. Você vai ser pronto para ouvir. E preste atenção, quando você for pronto para ouvir, imagina o que é o celular. Você pega o celular e faz assim, ó. Quando a sua esposa começar a conversar, vira o celular ou joga ele longe, para que você dê a devida atenção para ela. E algumas mulheres vão falando assim: ah, pastor, o meu casamento, meu marido é assim mesmo, né? ele é calado, né? Aí vão usando os temperamentos lá de Tim LaHaye para justificar a omissão dos homens. Meu marido é fleumático. Já viu gente falando assim, né?
Pode ser, mas ele vai ter que se esforçar para ouvir, ele vai ter que se esforçar para comunicar, porque essa é uma necessidade da esposa e esta necessidade precisa ser suprida. Tem marido que conversa com todo mundo, conversa com os amigos, conversa no trabalho e comunica com todos. Chega em casa, ele fica só em silêncio. E a esposa quer compartilhar da vida. Então, você vai precisar aprender a abrir o coração e conversar e se expor, né? Não dê as sobras. Lembro de uma mulher que ela pediu para o seu marido, né, para que ele trouxesse lá o que tivesse sobrado do café da manhã e do almoço para casa. E ele, não compreendendo, ele obedeceu, né? Com um marido de juízo, ele obedeceu. E no final do dia ele trouxe as sobras do café da manhã e do almoço. E a esposa falou assim: amor, é isso que você tem trazido para nós e para os nossos filhos. Você tem dado as sobras do seu tempo. O seu trabalho fica com o melhor, os seus amigos ficam com o melhor da sua comunicação, do seu compartilhamento, do seu tempo. E nós temos recebido as sobras. O marido chorou e decidiu nunca mais dar o resto para sua esposa, para sua família. Nós não podemos dar o resto da comunicação. Ao chegar em casa, você não pode corresponder à sua mulher com grunhidos, né? Tá. Um balançar de cabeça. É necessário abrir o coração, compartilhar. Quem está entendendo diz amém, gente. Amém. Ufa, não tem ninguém dormindo. Para eu fechar aqui nessa primeira parte, eu quero falar daquilo que Paulo disse, e é o último conselho de Paulo. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo de número 33, o último conselho do apóstolo Paulo para as mulheres é, qual que é o último conselho de Paulo, gente? E as mulheres? Respeitem o marido. O que é o respeito, minhas irmãs? O que é respeitar o marido? Vocês sabem, né? Vamos colocar aqui alguns sinônimos desta palavra. O que é o respeito, né, ao marido? Quando é que uma mulher respeita o seu marido? Vamos lá? Vocês me ajudam, minhas irmãs? O que é respeitar o marido? Muito bem, quando você não expõe seu marido ao ridículo, né, nem falar mal dele, nem dos defeitos dele, né, Muito bem, respeitar o marido envolve isso. Mais o quê? Vamos, minhas irmãs? Uma outra irmã. Tem homens valentes aqui, mas tem mulher guerreira aqui também, não tem, gente? Tem. O que é respeitar o marido? Respeitar o tempo dele, né? Mulheres sábias, deixa o marido ir jogar bola. Porque ele esgota, ele estressa. Sabe o estresse do homem? Ele gasta tudo ali, ó. Ele chega em casa arrebentado, né? Mas ele chega feliz, amor, ainda fiz um gol, fiz isso, fiz aquilo outro, né? Joguei bem. Ali ele desestressa. Ô, gente, é sério, o futebol, a prática do esporte é o momento do desestresse. Então, ao invés de desestressar em você, você dá o tempo dele para ele desestressar em outra coisa e depois você recebe ele lá completo, renovado, né? Eu jogo bola, eu gosto de jogar bola, disputo o campeonato de Master lá da cidade, acima dos 35, e o campeonato é pegada. A minha região já produziu muitos atletas profissionais. O Vitor Roque, por exemplo, do Atlético Paranaense, o atacante é de Coronel Fabriciano. A região do Vale do Aço, Sérgio Araújo, tem muitos jogadores do Atlético Mineiro, lembra do Sérgio Araújo, né? Atacante, tem muitos atletas, tem um hall lá de atletas. Então a nossa cidade, ela gosta muito de futebol, tem campeonato de tudo, e eu gosto de futebol também. Não sei por que colocaram o apelido em mim de Karim Benzema. E eu jogo no ataque, né, do time, e eu gosto, de vez em quando. Aí a Alda fala assim: ah, amor, você veio todo quebrado, e esse arranhão? E você lembra, amor, aquela vez que eu ganhei, pisou a chuteira assim, me saiu as 3 marcas da chuteira assim, mas você está feliz, amor, é o que importa. Ela fala assim, chega destruído, mas você está feliz, é o que importa. E aí eu jogo, o pessoal acha o máximo, né? O reverendo correndo no campo, e a turma toda me conhece lá, eles acham o máximo. O pessoal mais pentecostal fica assustado, né?
Uma irmã uma vez falou comigo assim: pastor, vigia que a bola é do diabo. Eu falei: minha irmã, por isso que eu chuto ela. Eu meto o pé nela, de vez em quando faço os gols ainda, né? O respeito. A irmã falou: o tempo do marido, né? Tempo do marido. Mas o que, gente, que é respeitar o marido? Muito bem. Uau! Aleluia! É respeitar o marido. Se Deus já mandou no mar do esquecimento, quem é você para ir lá pescar? Se Deus já mandou os erros do passado, os fracassos do passado no mar do esquecimento, quem é você para ir lá pescar? Verdade, e preste atenção, o respeitar o marido, né, tem a ver com você não só não jogar os fracassos do passado, mas realçar os sucessos do presente, aproveitando a sua frase de efeito. Por quê? Porque o poder de transformação do elogio é 10 vezes maior do que de uma crítica. É claro que haverá um momento do confronto, haverá um momento da crítica, mas o elogio tem um poder 10 vezes maior de transformação. E sabe o que as mulheres inteligentes e sábias fazem? Elas realçam as virtudes do marido, para que ele mesmo transforme a si mesmo e cuide dos seus defeitos. Porque se a mulher ficar implicando com os defeitos do homem, o homem é birrento, todo homem é pirracento. Aí fala assim: pois agora eu não mudo. Né? O homem é teimoso. Então, se você ficar implicando com os defeitos, não dá certo. O que você tem que fazer? Realça as virtudes, elogie, reconheça e manifeste isso para ele. O ego dele vai subir e ele vai cuidar dos seus próprios defeitos para ser um marido melhor. Amém? Tem mais coisa aqui sobre respeito, não tem, gente? Uma outra coisa sobre respeito que as irmãs ainda não falaram. Vamos lá. Essa frase aqui é muito importante e eu vou voltar nela. Uma irmã citou lá atrás. Honrar o marido perante os filhos, que isso significa respeitar a autoridade do marido. Quem falou isso aqui? Lembrar, a liderança e a autoridade do marido. Respeite a posição que Deus o colocou. Se Deus o colocou como cabeça e o líder, respeite essa autoridade que Deus deu para ele. As mulheres sábias não disputam essa autoridade com o marido. Por quê? Porque elas compreendem que Deus deu essa autoridade do marido para que o marido, usando a sua autoridade, possa cuidar dela como esposa. Gente, é muito simples. Vocês já repararam que até a constituição física do homem é mais forte do que da mulher. Isso é comprovado cientificamente. Por isso que é uma aberração colocar homens trans para disputar com mulheres. Gente, isso é lógico. Eles não falam tanto de defender a ciência. Por que não defende a ciência então? Ele pode se achar que é mulher, ele vai jogar vôlei com mulher e vai disputar na corrida com mulher. Isso é um absurdo, a testosterona. E os ossos têm uma constituição diferente. E Deus fez o homem mais forte em todo sentido, inclusive emocionalmente, para que ele possa cuidar da sua esposa e da sua família. Porque Deus deu ao homem uma missão e deu à mulher a submissão, que é a missão de estar ao lado dele, mas o homem tem a missão dele é cuidar da sua esposa, da sua família e apresentar-se diante de Deus. Quando Adão e Eva caíram, gente, Deus veio atrás de quem? Adão, porque o homem é o responsável, ele é a autoridade. E abra um parênteses, o feminismo, ele nasceu com Satanás no jardim do Éden. Quando Satanás não responde ou não respeita a hierarquia estabelecida por Deus, ele vem atrás da mulher e não do homem para responder pela humanidade. Foi ali que nasceu o feminismo, de um plano maligno e diabólico lá no Éden. Por que ele não veio atrás do homem? Já que Deus tinha falado com o homem: você não pode comer dessa árvore. E o homem ficou responsável de passar esta palavra para a mulher. Sobre Adão e Eva é uma outra palestra. De volta ao paraíso. Eu escrevi a palestra, organizei uma palestra essa semana chamada De Volta ao Paraíso. Deixa eu dar só um detalhe sobre isso. Porque quando a gente analisa como era Adão e Eva no Éden,
quais foram os efeitos da queda no casamento e como isso pode ser restaurado por meio de Cristo, o casamento restaurado por meio de Cristo pode nos dar um vislumbre de como era o Éden. Por isso o tema da palestra é De Volta ao Paraíso. Mas isso é numa outra ocasião. Vou deixar vocês curiosos para lá. Respeitar o marido, então, é você respeitar a ordem que Deus estabeleceu e o colocou como líder e como cabeça, né? Para quê? Para cuidar de você. As mulheres, quando têm que assumir a liderança da família, isso é um peso para elas. Eu conheço mulheres que têm que fazer o papel de mulher e de homem dentro de casa. É impossível, a mulher se esgota. Os ombros das mulheres não foram feitos e nem têm a capacidade para isso. O homem, ele tem que assumir, preste atenção, é assumir, não é assumir não. O que tem de homem frouxo aí, ó, né, espalhado, homem negando, né, a sua autoridade, homem querendo abrir mão da responsabilidade que Deus o deu, não. Nós somos homens e à luz da Bíblia nós assumimos a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é cuidar bem do nosso casamento, da nossa família. E a mulher sábia respeita o seu marido. Respeitar significa admirar, elogiar, louvar, honrar, reconhecer, ter orgulho, é você apreciar. É claro que as mulheres precisam de respeito, mas Paulo, quando ele cita referente ao homem, porque ele certamente sabia que isso está ligado à sua masculinidade, e é certamente uma das maiores necessidades do homem. Então a mulher, quando desrespeita o marido, ela está tocando naquilo que é de mais importante para o homem, que é a sua masculinidade. Então o marido precisa ouvir da boca da esposa dele que ele é aceito, que ele é amado, que ele é admirado, que ele é querido, que ele é respeitado. Mas preste atenção, ele precisa ouvir isso da boca da sua esposa, não é das colegas de serviço, nem de outras mulheres, não. Ele precisa ouvir isso da esposa dele. Em outras palavras, a esposa pode edificar ou destruir o seu marido, porque o ego masculino, ele também não é tão forte assim, ele também pode ser frágil. Por isso que o marido precisa de apoio e de respeito da esposa. Uma pergunta aqui para as mulheres: você acredita na capacidade do seu marido? O que você pode fazer para demonstrar mais respeito em relação a ele, já que esse é o mandamento bíblico? Citando aqui pela última vez James Dobbs, ele diz assim: quando ela acredita nele e confia em sua liderança, a confiança dele em si mesmo cresce e ele é capaz de arriscar-se e usar as suas qualidades com sabedoria. Um dos maiores segredos para um casamento bem-sucedido está em uma palavra muito simples, que é o respeito. Aleluia! Amém? Então, nessa primeira parte aqui, ó, você vai decidir, a partir de hoje, ser um homem, ser uma mulher, que não só reconhece as necessidades que foram expostas aqui, mas principalmente, intencionalmente, você vai suprir cada uma delas. Eu creio que vocês anotaram aí, não anotaram? Qual que é a primeira e maior necessidade da mulher? É o ser amada. Qual é a primeira e maior necessidade do marido? Harmonia emocional, sexual, fazer amor. Segunda necessidade da mulher? Comunicação íntima e pessoal. E eu lembrei do caso da irmã que falava comigo, que o marido era assim, calado. Eu falei assim: minha irmã, como é que vocês namoravam? É mesmo, pastor, no tempo de namoro ele falava muito. E a gente conversava bastante. Dava 11 horas da noite, o pai da menina falava assim: meu filho, está na hora de você ir embora. Né? E chegava em casa e ainda costumava pegar o telefone. E aí ficava conversando aí no telefone. E lá para 1h da manhã começava aquele lenga-lenga: desliga você. Não era assim? Pois bem, agora tem esse negócio: você comunica, conversa e compartilha. E a segunda necessidade do marido é o respeito.